Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor. No vídeo de hoje eu queria conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que são sobre as atribuições sacerdotais, né? Para que serve uma sacerdotisa da deusa? E esse assunto vem inspirado de uma conversa que eu tive há um tempo atrás com uma amiga minha, onde para fazer um post para a internet a gente pegou o chat GPT para falar quais eram as atribuições. E algo que eu achei muito interessante é que ele elencou várias atitudes válidas ali, né? Como você saber realizar alguns ritos, cerimônias, preservar a mitologia daquela divindade, uma série de saberes. Mas algo que nos interessou bastante é que eram várias coisas que o próprio chat já poderia fazer, sabe? O próprio chat já tem um acervo enorme de mitos, de entendimentos ali, da própria história, entender como que o culto se deu no passado, como ele tem acesso a alguns livros também, então até movimentos de reconstrucionismo. E aí a gente parou, pensou assim, tudo que estava sendo dito ali pelo chat são coisas que ele mesmo poderia fazer. Se você pedir para ele construir uma cerimônia para deusa tal, ele vai conseguir fazer isso. E nos levou a um questionamento muito profundo, né? De pensar, nossa, então no final do dia, para que serve? O que que falta, né? Para o chat, para ele tomar todas as atribuições nossas. E a gente percebeu que existem coisas que somente o ser humano pode fazer mesmo, e que dentro do sacerdócio seria talvez o coração, o núcleo central de qualquer vocação de trabalho. Existem todos os aspectos que eu comentei anteriormente, que seriam os aspectos mais formais, por assim dizer, né? Aspectos que dão forma ao sacerdócio da pessoa. Então, sim, precisa entender de conduzir cerimônias, entender da mitologia, entender desses aspectos de que agrada uma divindade, né? Quais são as correspondências dela. Mas ainda assim, existe um aspecto mais substancial do sacerdócio, e esse que acaba sendo às vezes até meio colocado de lado, não abordado assim da maneira como deveria, com maior destaque. Um primeiro ponto que eu discordo bastante é quando dizem, ah, o sacerdote ele serve a comunidade. E eu já particularmente não entendo dessa maneira. Eu entendo que um sacerdote ele vai servir a divindade, mas não necessariamente vai ter alguma relação com a humanidade em si, ou que a comunidade, de modo geral, tenha um menor interesse nesse tipo de atividade. Então, só para trazer exemplos mais práticos, assim, né? Eu entendo que um sacerdócio extremamente válido para deusa Hecate, por exemplo, seria atuar fazendo encaminhamento de espíritos. E você pode nem ter contato com pessoas encarnadas, realizar apenas esse tipo de trabalho, e ainda assim seria algo extremamente válido. Um sacerdócio para Gaia, onde você esteja em relacionamento direto ali com questões de preservação ambiental, lidando diretamente com animais, ou às vezes com contato com encantados, enfim, diversas outras maneiras, e que não necessariamente a comunidade, de maneira mais direta, esteja sendo beneficiada por esse tipo de serviço. Mas ainda assim, eu reconheço como fundamental dentro do sacerdócio o trabalho que é realizado para uma divindade. É comum a gente escutar, ah, o sacerdote é a voz da deusa, né? A sacerdotisa é a voz da deusa, mas a gente fala muito da voz e pouco da mão, né? De ser os atos da deusa. E é ali que a gente começou a entrar no que eu gostaria de trazer para esse vídeo, né? De coisas que são atribuições sacerdotais que estão implícitas, de certa maneira, no contrato sacerdotal e que estão relacionadas a mudanças de postura, de vida, de entendimento. É, acho que uma boa síntese do pensamento que eu queria trazer para vocês ele é encontrado na Carta da Força. Vou colocar na tela para vocês, mas resumidamente seria de uma mulher vestida de branco, indicando também essa certa pureza, onde ela consegue dominar um leão e acima da cabeça dela tem aquele símbolo do infinito, a lemniscata, igual o mago tem, né? Indicando que ela está trazendo a comunicação dos planos superiores. E para mim, o núcleo do sacerdócio está ali, sabe? Às vezes uma pessoa pode nem ter os requisitos formais para ser considerado um sacerdote, não foi ordenado por alguém, mas ela ainda assim, ela conseguiu dominar algo interiormente dela, conseguiu dominar suas feras, para que uma lei divina, uma lei superior viesse à Terra, para que ela fosse um canal puro, um canal límpido, para que a lei de uma divindade estivesse presente. Então, veja, eu, no meu coração, eu sinto que eu já conheci algumas sacerdotisas de Gaia, por exemplo, né? Que elas tinham esse profundo amor, essa profunda generosidade, esse sentimento de conexão, embora não tivessem sido treinadas dessa maneira. Mas com certeza elas eram canais para que a generosidade da deusa estivesse aqui. A gente pode ver a mesma questão com a deusa Artemis. Então, pessoas que conseguem te resgatar uma certa pureza, né, através de uma conversa,
ela consegue resgatar quem você é na sua essência, e ela está, de certa forma, também exercendo esse papel que seria essa lei da deusa Ártemis. Dentro de um sacerdócio existe esse aspecto que é essencial, que vai mudar a nossa essência, a forma como que nós agimos, nos comportamos no mundo, a forma como nós somos mesmo, né? E a Carta da Força fala sobre exatamente isso, sobre como que a gente consegue trabalhar essas nossas questões interiores, dobrar as nossas feras, às vezes até mesmo no caso da carta, inclusive, com delicadeza, com amor, com uma certa sutileza, para você conseguir só direcionar o fluxo ali das energias. É muito importante saber mitologia, é muito importante saber criar rituais, é muito importante toda a ficha técnica que existe dentro de uma escola iniciática, mas ainda assim esse não é o principal. Esse não é o principal. Para que a deusa Maat consiga vir à Terra através de um ser humano, através dos seus sacerdotes, é preciso que você seja também uma pessoa justa, que você consiga levar justiça para outras pessoas. Quando nós falamos de um sacerdócio de Afrodite, por exemplo, em uma escala maior, essa força de Vênus é a força que mantém tudo em órbita também, que confere beleza às flores, é uma força que mantém unido as moléculas, mantém unidos os átomos, e para isso Vênus não precisa de ajuda, Vênus não precisa de um intermediário, mas certamente essa deusa do amor, ela precisa de um ser humano para que possa construir arte, para que possa levar beleza aos outros, para que possa trazer uma mensagem de amor. Então, o sacerdócio, vejo que existe, porque existem coisas que nem mesmo os deuses podem fazer, que são papéis nossos, são deveres nossos. Às vezes, né? Talvez ter só uma coisa proforme, sabe? Tipo, foi iniciado por tal pessoa e cumpriu tais requisitos, tá aqui seu diploma de sacerdote. Eu pessoalmente não considero tão válido. Eu acho que a gente reconhece um iniciado, a gente reconhece um sacerdote, uma sacerdotisa, pelo rastro que eles deixam no mundo, né? Se eu vejo que alguém deixou um rastro de justiça por onde passou, eu posso ter certeza que por ali alguém se curvou perante a força de Maat, né? Se eu vejo que alguém deixou amor por onde passou, eu vejo que por ali passou alguém que era um canal para a deusa Afrodite, para diversas outras deusas do amor. Se alguém contribuiu no ambiente de trabalho, na família, no que quer que seja, para que trazer beleza, para levar à tona a beleza individual de cada pessoa, ou cuidar, ato de cuidado com o ambiente. Aí eu vejo que por ali passou alguém que era, né, um devoto de Afrodite, alguém que foi um canal de Afrodite, alguém que cumpriu esse papel, que é um papel sacerdotal. Eu faço parte, sim, de 2 caminhos espirituais, onde eles têm essa proposta de consagração sacerdotal para uma divindade. E existe todo esse treinamento formal, que eu novamente afirmo que eu considero muito importante, e dos quais eu gosto, eu não acho que sejam dispensáveis ou desnecessários. Mas é um convite a pensar mesmo como que os deuses eles podem agir, né, na vida das pessoas, através das pessoas, mesmo sem ter passado por esse treinamento formal. E que também esse treinamento formal, ele não é uma garantia de que você vai estar realmente exercendo algum tipo de sacerdócio verdadeiro ali, né. E quando a gente passa por um processo formal de treinamento sacerdotal, muitas vezes nós pensamos nos serviços que nós vamos oferecer, e eu brinco que é quase que uma CLT, né, um contrato mesmo ali trabalhista, mas também existem essas questões que são explícitas, né, do que você vai realizar no seu trabalho sacerdotal, qual que é o tipo de serviço que você vai oferecer, que como eu disse, ao meu ver, ele pode ser direcionado diretamente à comunidade, mas muitas vezes direcionado de maneira indireta também. Mas existem esses aspectos que eles não estão tão explícitos. E quando a gente vai passar por um processo iniciático, existe muito de transformação pessoal, de transformação interior, para que as pessoas possam ser beneficiadas, para que a voz da divindade ela se faça no mundo, mesmo que você não chegue lá com carteirinha de sou sacerdote de divindade tal.